turma, como nós estamos fazendo toda semana, está aqui o material da nossa videochamada da aula passada, disponível para quem quiser revisar e para quem não teve a oportunidade de assistir. Então, como nós começamos também nas outras semanas, eu trouxe aqui para vocês uma sugestão de repertório, novamente do campo musical, a música Pela Internet de Gilberto Gil. Coloquei uns trechinhos aqui do lado e os temas, né, para os quais você pode fazer uso dessa música, como a inclusão digital, a democratização da informação, educação à distância, que pode ser uma das temáticas desse ano, também levando em consideração tudo que foi mudado, né, em relação à educação e todas as dificuldades que nós estamos enfrentando. Então fica a dica para vocês, ouçam a música na íntegra, vocês encontram facilmente na internet. Além disso, né, nós fizemos uma aula com o objetivo de esquematizar, né, os parágrafos do desenvolvimento. Então, eu mostrei uma estratégia que vocês podem utilizar para esquematizar esses parágrafos. Nós já vimos a esquematização e a produção do parágrafo de introdução, e nesta aula eu dei uma sugestão de como esquematizar os parágrafos do desenvolvimento. Lembrando sempre que não é perder tempo você fazer esquema antes de você produzir o seu texto. Pelo contrário, é ganhar tempo e garantir que seu texto vai ter uma progressão temática, certo? Além de facilitar o seu trabalho. Aqui, esse slide já fazia parte da aula passada, né? Eu mostrei a esquematização, no caso, para a introdução. E para mostrar a questão do desenvolvimento, eu fiz uso desse próprio esquema aqui, certo? Então, como aqui no argumento 1, eu tinha utilizado os fatores climáticos, e no argumento 2, a ausência de investimentos por parte do poder público, então, obviamente, o meu primeiro parágrafo do desenvolvimento vai abordar esse argumento 1 e o meu parágrafo 2, o D2, vai abordar esse argumento 2. Então, eu coloquei aqui só para vocês lembrarem. Então, é como se nós estivéssemos continuando aqui a escrever esse texto sobre a escassez dos recursos hídricos, ok? Eu coloquei essa imagem justamente para vocês fazerem uma associação de como devem ser os parágrafos do desenvolvimento. Então, deve ser mais ou menos como um hambúrguer desse, certo? Deve ter pão, recheio, pão, certo? Por que eu fiz essa alusão aqui? Justamente porque quando você estiver redigindo o seu parágrafo do desenvolvimento, você vai lembrar que ele tem que ter um tópico frasal inicial, vai ter que ter o recheio, que é onde você faz a relação, certo? Entre o conhecimento das outras áreas e o argumento que você está trabalhando, e uma frase de fechamento. Então, é mais ou menos nessa estrutura aqui. Aí você vai lembrar que se você colocar só os 2 pães, não vai ser bom. Se você colocar só o recheio, não vai ser bom. E que o seu recheio também pode ter mais ou menos elementos, dependendo de como você vai trabalhar e da sua capacidade argumentativa, além do seu repertório sociocultural, ok? Então, na prática, como é que nós vamos fazer isso? Então, digamos que eu esteja redigindo o meu texto sobre a escassez dos recursos hídricos. Já fiz a minha introdução. Agora eu quero fazer o D1. Como é que eu faço para esquematizar esse D1? Eu sei que ele tem que falar sobre os fatores climáticos e eu tenho que mostrar, né, eu tenho que provar por A mais B que os fatores climáticos influenciam nessa escassez de recursos hídricos. Então, o primeiro pontinho que eu tenho aqui é aquele conectivo interparágrafo, certo? Ou operador argumentativo, que a gente deve utilizar no começo desses parágrafos do desenvolvimento. Então, eu coloquei aqui 2 sugestões para vocês. Pode ser em primeiro plano,
que é o mais comum, né? Mas eu coloquei uma outra sugestão aí, que é o mormente, que também vai cumprir essa função. Então, não esquecer desse operador argumentativo, que ele vai contar ponto para você lá na competência 4. Depois, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer os conhecimentos, né, das diversas áreas para relacionar o meu argumento. Então, nesse caso dos fatores climáticos, eu coloquei aqui 3 sugestões para vocês. Observe que uma sugestão exclui a outra, tá? Eu não vou utilizar tudo isso num parágrafo só. Eu coloquei aqui justamente para mostrar que há várias, digamos assim, opções. Eu posso, por exemplo, utilizar a área de biologia, falando sobre o efeito estufa, o aquecimento global, relacionando as longas estiagens, certo? Então, eu sou um bom aluno em biologia, eu sei relacionar isso à questão dos fatores climáticos e à questão da escassez de recursos hídricos, então eu faço através da biologia. Mas vamos dizer que eu não lembrei disso na hora, mas eu sou um bom aluno de literatura. Eu lembro que o livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, e o livro O 15, de Raquel de Queiroz, vão abordar essa questão também da escassez, né, de recursos hídricos. Então, eu vou relacionar isso ao meu tema e aos fatores climáticos. E vamos dizer que eu nem tenho esse conhecimento de literatura nem de biologia, mas eu ainda posso me apoiar na geografia, que diz que 6% da população brasileira, né, vive na região em que há 70% da água doce no Brasil, enquanto 47% da população vive na região onde há apenas 8% desse recurso disponível. Então, eu posso trabalhar com essa informação aqui também. E para fechar o meu parágrafo do D1, eu posso utilizar essa frase: de tal modo, medidas são necessárias para amenizar esses impactos. Ok? Então, aqui é a estrutura, obviamente não é o parágrafo. Eu estou montando aqui o esquema. Depois, na próxima aula, é que a gente vai ver a questão da redação, de como eu relaciono essas informações, mas é uma sugestão de como você deve fazer antes de começar a redigir o seu parágrafo, para deixá-lo consistente e já trazer o conectivo, que faz você ganhar ponto lá na competência 4, né, o operador argumentativo, pode ser chamado assim também, e o repertório, que vai contribuir para a sua nota aí na competência 2. Já no D2, eu já sei que eu vou trabalhar com a ausência de investimentos por parte do poder público. Então, as sugestões de operadores argumentativos. Ó. Em segunda análise, mais comum, né, que é a mais comum. Ademais, por outro lado, certo? Importante lembrar, essas barrinhas estão mostrando que você vai usar um ou outro, tá? Não é para usar os 3. Cuidado, um ou outro para iniciar aí o seu D2. Aí, sugestões de repertório aqui para esse argumento. Podem vir da geografia, relacionando crise hídrica à crise energética. Eu posso abordar aqui 36% do desperdício de água aqui no Brasil já ocorre na distribuição, certo? Como assim? Antes de chegar às torneiras das nossas casas, 36% da água já fica perdida entre a central de distribuição e as nossas casas. Então, é um desperdício que a culpa não é nossa, né? Que é um problema de gerência, né? Aquela questão, por exemplo, dos vazamentos no meio das ruas, né? E assim por diante. E posso também utilizar essa lei aqui, que diz o seguinte, ó. Aliás, a Constituição, pela Constituição Federal de 1988, cabe aos governos estaduais a missão de gerir e administrar a captação e distribuição de água, embora o governo federal também precise atuar por intermédio do fornecimento de verbas públicas e obras interestaduais. Então, aqui eu tenho uma informação que também pode ser relacionada. Lembrando sempre, uma ou outra aqui e posso até trabalhar com duas, né? Se eu conseguir relacioná-las e relacionar ao tema, tá? Mas aí aqui eu estou sempre chamando a atenção. São informações para você escolher. Obviamente, você não precisa colocar tudo isso num parágrafo só.
E uma frase para fechar esse D2, qual pode ser? De tal modo, a omissão governamental contribui para a persistência desse problema e de suas danosas consequências, certo? Então, nesse caso aqui, há uma outra frase de fechamento para o seu parágrafo, certo? Então, repetindo o que eu coloquei anteriormente, aqui é a estrutura, né? O parágrafo não está montado. É uma sugestão de estrutura que você deve elaborar antes de começar a fazer o seu parágrafo, ok? Então, para finalizar, eu estou disponibilizando aqui para vocês um material que foi elaborado pelo aluno Gabriel Silva, do terceiro ano de manhã, certo? Mais conhecido como repórter do Horto, e ele me deu permissão para disponibilizar esse material para vocês. Ele fez o esquema do texto por completo, aqui já com as expressões, né? Já tem repertório na introdução, inclusive. E nesse caso aqui vai só encaixando as informações, certo? De acordo com o tema que você estiver abordando. Lembrando aquela minha fala também já da aula passada, decorar não é a atividade principal, digamos assim, que nós devemos desenvolver na escola, certo? Vocês devem estar na escola para desenvolver habilidades, né, como a criatividade, por exemplo, certa autonomia. No entanto, na questão da redação, esse decorar estruturas, certo? É uma estratégia. Então, se é uma estratégia e se é válida, vamos fazer uso dela também, não é isso? Então, observem aí, como eu já disse também anteriormente, serve para você começar a fazer os seus textos e depois ter sua autonomia, né? Ter digamos assim, a habilidade de montar suas próprias estruturas textuais, ok? Então, até a próxima. Um abraço, fiquem bem.